Flávio Ramos Tambellini é filho de uma das pessoas mais importantes do cinema nacional, o crítico e produtor Flávio Tambellini, falecido ainda na década de 1960. Como pai, Tambellini começou cedo no cinema, fazendo assistência de direção para Bruno Barreto em Gabriela. Hoje, ele é um dos mais importantes produtores do cinema comercial brasileiro. Realizou Carandiru, Cazuza e Terra Estrangeira, entre tantos outros. Mas sua trajetória não para por aí. Como diretor, já fez 2 documentários e 3 longas de ficção, entre eles o premiado Malu de Bicicleta. Flávio Tambellini é o entrevistado de hoje, do Sala de Cinema. Flávio Tambellini, bem-vindo ao Sala de Cinema, é um prazer tê-lo aqui com a gente. O prazer é todo meu. Flávio, você começa como assistente de direção, bem no seu início, trabalhando com o Bruno Barreto no Gabriela, que tinha como ator protagonista principal também, né, o grande Marcelo Mastroianni. Depois você trabalha com Babenco no Beijo da Mulher-Aranha, que era uma produção internacional, né, que tinha lá 2 grandes atores, Raul Julia e William Hurt. Depois trabalha com o John Borman, outro diretor, no caso diretor americano, e também com Mazurski, fazendo outro filme, O Luar Sobre o Parador. Vamos falar da Floresta das Esmeraldas, né, do John Borman, que é um filme do diretor estrangeiro, filmado no Brasil. Como que foi essa produção? John Borman, ele primeiro era um diretor muito carismático, né? Ele fez Excalibur, Deliverance, né? Ele vinha com os filmes, né? E era uma produção enorme. Quer dizer, existe uma diferença entre filmes estrangeiros que vêm aqui porque a moeda, por causa da diferença da moeda, ou porque na época era mais barato, ou filmes que vêm porque necessitam das locações, né? Esse filme do Borman, ele escolheu fazer no Brasil porque era um filme de floresta, e ele criou uma floresta dele. Ele não queria obedecer, não era realista o filme, era assim. Então a gente filmou a floresta do filme, a gente filmou parte na Amazônia mesmo, lá dentro, Tucuruí, filmamos em Carajá, filmamos em Paraty, filmamos em Itatiaia porque ele criou a floresta com cachoeiras, né? Então, na época era uma empresa inglesa, Goldcrest, que tinha muito recurso, então era um filme poderoso e ao mesmo tempo com um diretor que tinha ideias, né? Ele também era autoral, né? Então, muito carismático, com poder assim de comando muito grande. A gente se uma equipe bem grande, né? Bem grande, era uma equipe de ingleses, basicamente, e tinham franceses. O fotógrafo era o Philippe Rousselot, depois ganhou um Oscar. Era uma equipe enorme. E eu fiquei envolvido nesse processo quase um ano. E eu me lembro que esse filme, por exemplo, por ser um filme union, né, do sindicato inglês, tinha que obedecer umas certas regras. E a comida vinha da Inglaterra. Então chegavam os containers. A gente, na filmagem, tinha um mestre cook, assim, que tinha o container com comida vinha de um navio e ele era substituído, sabe? A cozinha era móvel. Então era uma coisa louca, porque a gente estava filmando na Amazônia e chegava assim, salada de fruta em lata. Aqueles caras assim, no meio da floresta comendo aquela salada. Então, no final eles se rebelaram com isso, começaram a se alimentar das coisas loucas. Mas tinha camembert, era uma coisa doida, né? Então eu entendi também essa relação de sindicato, como é que funciona numa indústria forte. É bem determinante, né? Então se aprende muito. Flávio, como foi o Gabriela com o Mastroianni? Diante esses são os maiores, né? Os maiores que passaram por aí. É um cara, um ator, uma pessoa incrível. Assim, para mim, eu depois, assim, o Bruno queria que o Marcelo falasse português no filme, né?
E o Bruno, depois do filme pronto, me mandou para Cinecittà dublar o Marcelo. Dirigi a dublagem dele em português. Então foi uma experiência, eu trabalhei com ele no filme e depois fiquei lá em Cinecittà com ele. Eu tinha que, ele não entendia o que estava falando, mas eu tinha que corrigir se era um português com sotaque, né? Porque ele era um personagem árabe, né? Exato. Nassib, né? Nassib. E a gente, quando foi lá para o Cinecittà, o Fellini estava filmando La Nave que Vá, me levou lá no set. E o que me impressionou no Marcelo, na filmagem, no Mastroianni, é a simplicidade. Eu aprendi de cara que o ator fera, que é bom mesmo, não é estrela. E não é, ele tá... uma vez eu me lembro que o Bruno falou, manda ele tinha uma maquiagem carregada, pesada, que demorava muito tempo. E o Bruno falou, prepara, vai lá, Marcelo tem que se maquiar, porque eu vou filmar com ele, o último plano vai ser com ele. E o Marcelo já achava que não ia filmar mais naquele dia, fui lá, ele tudo bem, ficou sentado assim, 3 horas se maquiando. Sem reclamar? Dele. Daí chegou um determinado, o Bruno falou, avisa que ele não vai filmar mais. Vai lá e avisa. Eu falei, pô, o cara vai ficar tirou ele da casa dele para ele se maquiar. Aí era o meu primeiro filme, assim, eu fui sofrendo no caminho e falei, Mastroianni, desculpe, você não vai filmar? Ele falou, Flávio, eu aprendi o seguinte, ser ator é a arte da paciência. Eu fico esperando, eu já passei metade do meu tempo como ator esperando, então tudo bem. Ele foi uma lição que eu recebi, de um ator daquele porte, assim, com uma humildade, assim, verdadeira, não era o falso humilde, né? Entendi. Depois, assim, quando alguns atores têm ataque, assim, eu me lembro sempre daquele cara ali, na tranquilidade dele. Sta bem, agora vá pro seu quarto, vai dormir. Amanhã falamos disso, tá? Então, boa noite, seu moço. Espera aí, ma com'è seu nome? Gabriela. Você faz depois, algum tempo depois, está envolvido na produção, estreia na produção do Ele o Boto, do Walter Lima Júnior. Vamos falar dessa estreia sua como produtor, né? Um papel de produtor. E daí, numa situação que é um filme mais simples, né? de recursos, né? E passado de novo, né? No universo amazônico. Né? Aí sim a gente sente o que houve, né? Assim, eu e Walter, a gente se aproximou muito, né? A gente teve uma identidade e o Walter, ele tem um dos cineastas, assim, que eu trabalhei, ele é um cineasta que tem uma brasilidade muito forte. Tem essa coisa de Brasil, de brasilidade, sabe? Que é bem interessante, né? Ele é muito ligado no Brasil, nos hábitos, nessa questão cultural, sem ser um cara sentencioso, xiita, não. Então foi eu já tinha feito uns outros trabalhos como produtor executivo e tal, e na época o Boto, na verdade a produtora era a LC Barreto, e eles estavam com vários outros filmes ao mesmo tempo e me chamaram, falaram para eu produzir o filme, quase independentemente, né, deles. No sentido físico e de controlar o filme. Então foi... Aí você tem esse contato com um filme brasileiro em que que é mais precário financeiramente, que não tem as condições, mas que tem esse outro lado, né, de todo mundo junto, né, das pessoas de noite se encontrarem, discutirem um filme. A gente filmou todo em Paraty. E, aliás, nesse filme eu trouxe a Dira Paz. Foi o primeiro filme brasileiro dela. Eu falei, Walter, tem essa menina que fez o Floresta, que você tem. O Walter se encantou com ela. Trouxe ela e um outro ator que também tinha feito Floresta, Paulo Vinícius.
Então, assim, aí era um outro tipo, né? Era um filme em que uma outra relação, mais relaxada, né? Vamos dizer assim. Ah, Luciano, é você! Que se passa? Desce aí, desce. Sabia que você sabia, seu gato sem vergonha, mas... Flávio, você volta a trabalhar 2 outras vezes com o nosso grande Walter Lima. Você faz A Ostra e o Vento, né, que é um lindíssimo filme dele, e depois também Os Desafinados, que é um filme dele em torno, uma brincadeira, um livre pensar em torno da bossa nova. Vamos falar dessas 2 produções, porque são em épocas distintas e você também já está mais maduro como produtor e pega também momentos diferentes do cinema brasileiro. A Ostra e o Vento foi assim, eu considero assim que é o meu primeiro, vamos dizer, filme visceralmente como produtor, porque eu fiz pela minha produtora, né? A gente começou do livro. Esse livro, A Ostra e o Vento, Moacir Lopes, por acaso foi em algum momento um livro que meu pai quis fazer como cineasta. Ah, sim? Olha só. Passou, aquelas coisas que passou, esse livro existia na minha memória, né? Esse foi um filme que eu pude usar muito essa minha experiência de filmes grandes, internacionais, com várias locações diferentes e tal. E foi um filme que ficou pronto e ele foi selecionado para Veneza, né? Então, assim, há mais de 10 anos que não tinha um filme brasileiro em competição oficial em Veneza, então, sabe, foi bacana, porque a gente fez o filme diferente, daí foi para Veneza competir, então foi um processo, foi muito difícil o filme, porque foi difícil levantar os recursos, a gente levantava, faltava, assim, a gente teve o apoio também do governo do Ceará na época, mas foi um projeto fascinante. Daniel, me ensina a mexer nessa coisa. Pra que você não é marinheiro? Pra nossa ilha sair andando por aí feito um navio pelo mar. Olha pra nuvem. Olha, vê como é que a ilha tá andando. Desafinados, que é outro filme que você faz com o Walter, mais recente, né? É um filme que é de 2008, mais ou menos isso. Quais são os desafios desse filme? Cara, esse filme foi um sufoco, foi muito desafio. Pô, deu pra sentir que foi difícil. Não, foi difícil, porque foi um projeto que demorou muito tempo, foi muito tempo para ser realizado. É um filme caro, assim, para padrões brasileiros. Ele tem uma estrutura complexa, porque se passa em várias épocas. Filmagem em Nova York, a gente trilha usando clássicos, né? Tom Jobim, Newton Mendonça. Então, um elenco, a gente, pelo prestígio do Walter, a gente fechou um elenco muito forte. Grande, né? Então, mas foi um filme que demorou. A gente filmava, parava, continuava, parava, sabe? Não foi um filme... E nunca abrimos mão da qualidade do filme. Ele tem, assim, a gente mixou o filme fora do Brasil, fez o som, fez tudo, filmou em Nova York, comprou as músicas que tinha que comprar, mas foi, ao mesmo tempo, foi um filme de um porte enorme que não tinha, assim... A Globo, não tinha uma major, né? Não tinha uma grande... Né? A gente fez um filme grande e muito independente. Sabe o que mais me faz sentir o Brasil de verdade? Carinhoso do Pixinguinha. Tá aí. Isso é que é o Brasil pra mim. Carinhoso. E ele me chamou para produzir. E foi também, sabe, são alguns filmes que eu me orgulho muito de ter feito. A Ostra, um deles, o Terra Estrangeira. Em 1990, o Fernando Collor acaba com a Embrafilme, o que detona uma grande crise do cinema brasileiro.
Você mesmo assim, naquele período, pouco depois, produz 2 filmes. A Faca de Dois Gumes, livro do Fernando Sabino, dirigido pelo Murilo Salles, e O Capitalismo Selvagem, do Klotzel. Como que é produzir em meio a essa crise que o cinema brasileiro viveu nos anos 90, que vai se reerguer muitos anos depois? Assim, principalmente o Capitalismo Selvagem foi numa época que não estava fazendo nenhum filme mesmo, né? Acho que tinha um ou outro filme que foi feito, acho que foram 2 ou 3 filmes foram feitos no ano. Ao mesmo tempo tem uma coisa bacana, que as pessoas que estão fazendo estão muito afim de fazer. Porque elas estão lá fazendo publicidade, muita gente que estudou cinema, entendeu? Então, quando acontece um filme, existe um desejo, uma vontade muito grande da equipe de se fazer, estão fazendo um filme, né? Mas assim, e por outro lado, você fica ali meio sem entender o que vai acontecer depois, porque não é só a questão da feitura do filme, como que acontece depois, como é que eu vou lançar, como é que, né? Mas foi a partir daí, no Capitalismo e no Faca de Dois Gumes, assim, que eu comecei também a trabalhar com essa... Ambos os filmes têm dinheiro de fora, da França. Porque aí o que houve quando acabou a Embrafilme é que você tem que ficar mais criativo e buscar outras possibilidades. E existe no mundo, principalmente na Europa, vários mecanismos, hoje menos do que na época, de financiamento, de incentivos a filmes, filmografia que eles dizem do terceiro mundo, de países em desenvolvimento. Então, a gente fez alguns acordos e também trabalhou com algumas leis municipais, então sempre tem um jeito, né? E assim, de se fazer. Agora é quase, você está sendo quase um guerrilheiro ali fazendo um filme, né? Porque as pessoas estão fazendo um filme, como, entendeu? Porque realmente foi uma época que não se fazia nada. Se houver aceitação de qualquer acordo, esse pessoal vai achar que pode mais. E os índios vão querer ficar com todo o ouro, talvez. Quem sabe nós poderíamos trabalhar como contratados dos índios. Toca fogo na aldeia. Um filme como A Faca de Dois Gumes, que é um livro baseado num grande livro do Fernando Sabino, tem uma pegada policial. No que eles se diferem como produção do filme do Klotzel, O Capitalismo Selvagem, né? Que já é uma alegoria sobre o desenvolvimento brasileiro. Eu acho que são 2 filmes bem diferentes, né? Assim, o Klotzel estava naquela pegada de Marvada Carne, né? Que ele foi um grande sucesso de fazer um filme doido, né? Capitalismo Selvagem, muito pessoal e explorando ao máximo. A gente filmou com índio em Brasília, no Planalto, né? Era um filme muito doido. Assim, e a Faca de Dois Gumes não, era um filme, na verdade, tinha um produtor francês, foi uma associação que me convidou e chamou o Murilo para dirigir. Então era quase um filme mais de encomenda. Não era um filme que veio do diretor, né? E em que havia esse filme iria, em alguma maneira, ser exibido na França. Então são 2 modelos completamente diferentes, apesar de ser feito por 2 diretores, mesmo de uma geração parecida e com o mesmo tipo de criação. Onde é que está o dinheiro do Marco Aurélio? Que é isso? Onde é que está o dinheiro do Marco Aurélio? O que está acontecendo? Eles vão matar o Cunca. Calma. Gente, que calma. Calma. Olha o que fizeram com meu filho. Olha o que fizeram com o Cunca. Tira as crianças daqui. Filho. Filho. Olha o que fizeram com meu filho. Flávia, como surge o convite para você produzir o Terra Estrangeira, do Walter Salles e Daniela Thomas? Eu estava, na época, fazendo alguns trabalhos com o Walter, a gente estava muito próximo. O Walter tinha uma produtora, Videofilmes, que estava atuante, a gente fez alguns comerciais juntos, e ele até me chamou para dirigir um filme, um documentário com Tom Jobim, sobre a Mata Atlântica.
E o Valtinho estava muito querendo fazer um filme pessoal, que não tivesse sido... Eu tenho a impressão que ele ficou um pouco traumatizado lá com a grande arte, com o tamanho do filme, com o volume de problemas que o filme teve de gastos, etc. Um filme muito grande, né? E ele queria fazer o oposto, né? De uma certa maneira, o Terra Estrangeira tem uma cara de primeiro filme, né? Então ele falou, vamos fazer um filme com uma equipe mínima, filme em preto e branco, sabe? Uma história simples, mas que pode se desdobrar. E ele me chamou para produzir. E foi também, sabe, são alguns filmes que eu me orgulho muito de ter feito. A Ostra, um deles, o Terra Estrangeira. Por que o seu orgulho? O que tem ali que você acha? Porque eu acho que são filmes emblemáticos de uma certa maneira, né? Representam um momento, uma virada para alguma coisa. Filmes muito viscerais na ligação de todo mundo, das pessoas entre si. Filmes de viagem, né? Maravilhoso. Eu me lembro que Terra Estrangeira, a gente foi para Portugal e muitas cenas, personagens do filme ocorreram nas visitas à locação. Sabe, não sei se você se lembra do filme bem, mas aqueles personagens africanos e tal, não existia no roteiro, mas vendo as locações, eles foram surgindo e a Daniela voltou, tem que incorporar isso no filme, tem que botar isso no filme, sabe? São filmes que são corpos vivos, né, que vão se alimentando, né, do que vão vendo e tal. Filmamos na África, né, em Cabo Verde, né, aquele navio soterrado. Maravilhoso aquilo ali. E foi isso, sabe, assim, todo mundo falou, você tá doido, vai fazer tinha um produtor português, falou, você vai fazer o filme preto e branco, não vai passar nem na esquina, ninguém faz mais filme preto e branco. E foi feito em preto e branco mesmo. Então, a gente pode ir para onde você quiser, Alex. Você não tá entendendo, não depende do lugar. Quanto mais o tempo passa, mais eu me sinto estrangeira. Cada vez mais eu tenho consciência do meu sotaque, de que a minha voz é uma ofensa pro ouvido deles. Como que é o Walter Salles como diretor, trabalhar com ele? Ele é meticuloso, é muito planejado as coisas com ele, o trabalho dele? Como que é? Ele é bastante meticuloso, ele é bem meticuloso, o Walter ensaia muito. Foi a única experiência, não sei como é que ele está agora, né? Assim, mas ele se ensaiou muito e a partir de um ensaio muito grande de uma exaustão daquilo, se abre um espaço para uma improvisação, né? Assim, vamos fazer isso, olha, quando tiver muito afiado, aí sobra alguns espaços para improvisação, né? Então, ele é um cineasta que entende de câmera, ele é técnico também, que isso não é muito comum em cineasta brasileiro. Ele tem uma formação, ele entende, ele sabe operar uma câmera, ele interfere na luz. Eu vi ele assim, olha, trabalhando com o Walter, que é um grande fotógrafo, falou, Walter, vamos lá, desliga essa luz aqui, sabe? Ele tem uma interferência grande, assim. Você não tem nem ideia de onde você tá, né? Isso aqui é a ponta da Europa. Isso aqui, ó, é o fim. Coragem, né? Cruzar esse mar há 500 anos atrás. É que eles achavam que o paraíso tava ali, ó. Coitados portugueses. Acabaram descobrindo o Brasil. Ele é cinematográfico, porque você lê os livros, ele escreve muito bem, mas muitas vezes as coisas passam na cabeça, são pensamentos. Na hora de se adaptar para o filme, não é tão simples.
Flávio, vamos falar de 2 sucessos seus, entre outros. Entre os sucessos, vamos falar de 2, que são 2 coisas opostas. O Cazuza, filme da Sandra Werneck, e o Carandiru, filme do Babenco. Né? O Carandiru é um sucesso de público com 4,5 milhões de espectadores, e o Cazuza dá alguma coisa como 3 milhões e pouco. Né? Como que foi produzir esses filmes? Né? Um sobre um ídolo, né, da música popular brasileira, Cazuza, e o outro sobre uma tragédia social brasileira, né, que foi o caso do Carandiru. Né? Um filme de violência, né, um filme forte. Né? E o outro, mas também tem um outro tipo de violência, né? Um poeta que perde a vida aos 30 e poucos anos, né, vitimado por uma doença. Né? Vamos falar sobre essas 2 gêneros de cinema. Olha, esses filmes para mim são muito importantes porque foram 2 filmes assim que eu fiz um em seguida ao outro. Esses filmes são filmes em que eu produzi ou coproduzi. No Carandiru eu produzi e depois com os irmãos Gulani também, Caio, né? E daí teve um determinado momento no final que eu saí, eles continuaram. Então foi um filme, e o Cazuza também, eu fui chamado para produzir, assim. Eu tenho, assim, a minha produtora entra como uma produtora associada, mas assim, é a pessoa física, né? Eu estou sendo chamado ali para produzir. E para mim eu fiquei, né, metido, eu falei, eu fiz um filme e deu tanto, milhões, outro, eu fiz 2 filmes assim, que eu estava envolvido, que foram bastante sucesso de bilheteria, né? O Carandiru também tem os filmes do Babenco, eles são muito... O Babenco é um grande produtor também, né? Ele é um homem muito ligado na questão financeira do filme, nos acertos, né? Então, o Babenco sempre faz uns filmes que tem uma base financeira. Esse filme do Carandiru tinha um acordo com a Sony Classics, né? Que é o braço da Sony para cinema independente. Doutor, são 7.000 homens na cadeia. Só aqui nesse pavilhão são 1.800. Seu Pires, se eles entenderem como é que se pega a AIDS, pra mim já é um adianto. Eles pegam a doença aqui dentro. Aí transam com a mulher, com a namorada. Daí a epidemia não para mais. Quem vai querer ouvir seus conselhos, doutor, é o malandro de verdade. Aquele que quer sair inteiro daqui para saltar de novo lá fora. Essa é a vida dele. Ao que você acredita o sucesso do filme? Eu acho que foi a oportunidade social daquele momento, certo? Por causa da questão da violência, o Brasil, no caso de São Paulo, sob o PCC, foi o elenco, que é um elenco muito bem escolhido, né? Importante elenco. Né? O que você acha que foi? Eu acho que certos filmes, eu me lembro que quando quando o Cidade de Deus estava sendo feito, ia ser lançado, as pessoas falavam, esse filme ninguém vai querer ver. Por que você vai ver um filme que você lê no jornal isso todo dia? Imagine. Era um momento que estava muita violência, que a gente esquece um pouco, né? Tanto no Rio, São Paulo, e as pessoas falavam, por que a pessoa vai sair ver essa violência que ela já está vivendo no dia a dia, que ela lê no jornal? Mas, eu estou fazendo uma analogia ao Cidade de Deus, acho que Carandiru também é isso. As pessoas querem entender o porquê. Porque eu vivo isso e aconteceu o Carandiru, o que foi isso? E o Carandiru obedece a um padrão de filme, de grande filme, de conta uma história, né? É um filme, entre aspas, hollywoodiano no sentido de narrativa, não é um filme intimista, né? É um filme que então, acho que a gente não sabia se o filme ia acontecer ou não, mas assim, de cara, ele foi um filme que já na primeira semana já trouxe um público enorme aos cinemas, né? E não parava de crescer. A gente aqui é do esporte. Aí, ladrão. Vê se é bom fazer isso com os outros. Dessa vez você deu sorte.
Cazuza, é a mesma história. Quem foi esse cara? Deixa eu entender quem é ele. Para o público em geral. A gente sabe, uma elite sabe, mas o povão, o publicão não tem tanto contato. Então é uma oportunidade de você entender um personagem, uma época, o que isso representou, as quebras que ele fez, entendeu? Os paradigmas. Então acho que são filmes, eu chamaria de filmes eventos. Por quê? Porque são filmes eventos no sentido que o assunto é tão importante quanto o filme, né? É um assunto que te leva você tem um filme, mas esse filme tem um assunto que também é interessante e é instigante. Então são filmes que tratam de eventos ou que lidam com momentos emblemáticos ou com assuntos fortes, né? Ontem lá no Canecão, Caetano cantou essa música e foi absolutamente maravilhoso. Todo mundo achou que a música era do Caetano e ele falou, não, é do Cazuza, o maior poeta dessa geração. Ele disse isso. John, Cazuza já tá voando. E sozinho. O que é mais difícil produzir? Um filme como Cazuza ou Carandiru? Claro que são produções de tamanho diferentes, né? Mas estou falando em termos de complexidade. O que de tons, né? Tons também diferentes, né? Gêneros diferentes. Mas o que é mais complicado? Acho Carandiru, com certeza. Carandiru. Dada a complexidade, muitos figurantes? Dada a complexidade, ao tema, né? Assim, o diretor? Com certeza, né? Acho que assim a grande dificuldade assim do Cazuza era você ter um personagem que você acreditasse. O nível de complexidade do Cazuza era menor do que o Carandiru. O Carandiru lidava com valores de produção e dificuldades de produção maiores. Calma, porra! Olha aí! Por que uma coisa só de cada vez? Por quê? Porque isso é samba. Já viu roqueiro gravar samba? Escuta o que o cara tá falando, hein, bicho? Pra mim não tem música certa nem música errada. Música tem que ser boa. Também acho. Só que o Barão toca rock. Simples, porra. Flávio, vamos falar de você como diretor. Você pega um livro do Rubem Fonseca, que é um dos primeiros romances dele, né? Ele, como renomado contista, faz um romance, Puff Spallanzani, e leva isso ao cinema, né? Como que é daí você estrear como diretor, né? Você tendo essa carreira de produtor, ou seja, sabendo lidar com números, né? Resolvendo o problema de muita gente, colocando em pé produções grandes e tendo sucessos também como produtor. Como que é se arriscar à frente, né? À frente ou de trás das câmeras? Você com diretor, você sofre mais, né? Porque, sabe, quando com produtor você se safa mais, né? Com diretor, se o filme não for bom, não der certo, o diretor é que está ali, né? É pro bem e pro mal, né? Ao mesmo tempo, assim, às vezes você como produtor, às vezes você fica até frustrado, fala, puxa, eu ajudei tanto, fiz tanta coisa nesse filme, deu certo, e o mérito do produtor ele fica mais ali obscurecido, né? Mais apagado, porque, né? Ali está mais por trás, né? E como diretor, não, né? A visibilidade, né? Assim, é muito maior, o risco é maior, tudo é maior, né? Vamos pra longe daqui, vamos. A gente fica em qualquer lugar até ajeitar tudo. Mas o que eu vou fazer em outro lugar? Vai virar escritor. Anda, depressa, vamos embora antes que ele chegue. Então eu fiquei com vontade que meu primeiro filme, fosse um filme de um autor clássico, vamos dizer, com Rubem Fonseca, que tem personagens recorrentes, que fala, né? Ele tem sempre o policial incorruptível, a Granfina, não sei o que trai o marido, né? Aquele universo da delegacia. Eu falei, bom, quero fazer um filme que se demorar 3 anos, 4, esse filme existe, sabe? Porque tem uma dramaturgia que é inerente ao momento, vamos dizer assim, né?
E eu tinha lido esse livro, assim, na época de estudante, estudava e me marcou porque foi o primeiro livro brasileiro, romance brasileiro, que eu tinha visto o uso de computador. Hoje, mas não tinha. O Rubens Fonseca foi o primeiro autor a colocar o computador, o personagem no computador. Eu falei, poxa, o Rubens... E eu fiquei com isso. Para nós que vivemos na reserva de mercado, né? Informática, era um sonho de consumo. Né? E daí houve uma série de fatores. Eu tinha um cunhado meu que tinha um motel na Bocaina, que é onde o Rubens tinha se inspirado no livro. E fui trabalhar. Falei, vou fazer esse filme, sabe? Eu tinha um pouco de resistência porque meu pai tinha feito Rubens Fonseca. Ele tinha dirigido um filme baseado num conto do Rubens. E tinha feito um filme chamado A Extorsão, que era baseado um argumento que o Rubens escreveu para cinema. Eu falei, puxa, eu vou começar com o Rubens também, entendeu? Vou repetir a história e tal, mas era uma outra situação, era um romance. Você pode fazer duas coisas. Ou fugir do Delamare pro resto da vida, ou matá-lo. Você não pode estar falando sério. Eu não mataria ninguém. E fui trabalhando nesse roteiro com a Patrícia Mello, que é uma escritora que era, de uma certa maneira, uma cria do Rubens, no sentido que ela admirava o Rubens era muito amigo, a gente foi trabalhando no roteiro. O próprio Rubens participa do roteiro, né? Chegou um momento que a Patrícia falou... Dele? Não, chegou um momento que a Patrícia falou, poxa, e agora? Tem 4 histórias aqui. Porque o Rubens ele é cinematográfico, porque você lê os livros, ele escreve muito bem, mas muitas vezes as coisas passam na cabeça, são pensamentos. Na hora de se adaptar para o filme, não é tão simples. E a Patrícia, de repente, a gente viu aqui, tem 4 histórias, tem que sair uma. Eu não vou tirar, como é que vão tirar o Rubens, como é que a gente vai cortar? A gente foi pedir ajuda a ele. E o Rubens foi maravilhoso, que ele pegou Já matou uns 4 personagens, 3 personagens? Não, vamos juntar. Esse personagem aqui da primeira história vira o mesmo da segunda, vamos misturar, Ele mexeu no livro, e eu sempre brinco, falo assim, olha, eu mexi no livro, mas foi o autor porque geralmente o autor reclama, né, que você mexeu no livro. Ele mexeu mesmo, ele juntou personagem, mexeu, cortou, tirou, sabe? Ele foi muito livre para mexer no próprio livro. Um crime nunca existe isolado, em estado de pureza. Há sempre outras ações, sempre gravitando em torno dele. Omissões delituosas. Uma constelação de vilanias e torpezas. O mal é contagioso. Você está muito poético hoje. Isso vai ajudar na minha recuperação. Na época da internet, na época das mensagens celulares, com toda essa tecnologia, as pessoas não estão conseguindo falar olhando para o outro. Elas ficam na personagem... No BlackBerry. Ele quer ver ali, mas na hora dele falar, perguntar, ele não consegue. Entendeu? É um filme meio sobre incomunicabilidade no relacionamento. Flávio, o seu outro filme, o seu outro longa, você como diretor, também é baseado numa história, né? No livro de Cesário Melo Franco, O Passageiro. Olha, o Passageiro, na verdade, foi um filme totalmente na contramão, porque ele é um filme que falava do universo classe média alta, que era quase proibido, né? Isso, né, numa época que todos os filmes eram de favela, né? Então ele foi um filme muito... contra a onda, né? Mas assim, e na verdade quem me passou esse filme foi o Cacá Diegues. Ele tinha recebido um livro no prelo, um livro antes de estar pronto, do Cesário, e falou, poxa, Flávio, acho que tem um universo aqui que você pode fazer bem. Entendeu? Aí eu embarquei, assim, veio pra mim, entendeu? Quer sair? Eu nem quero, cara, tô cansado.
cheio de prova aqui pra corrigir. Ai, Antônio, precisa sair na escola, depois a gente toma um shopping. Você vai ficar mofando em casa? Então vamos lá, vai te fazer bem. Vem, Antônio, por favor. Sai da toca. Tá bom, eu vou. E construir aquele universo final da adolescência do Antônio. Como que você buscou aquilo? Você vai, no caso do Rio de Janeiro, você se cercou de pessoas para, sabe, comportamento, vocabulário? A gente faz, claro, sempre faz pesquisa. Eu sempre fico preocupado de não ficar com a gíria do momento, né? Porque depois fica datado, né? É um tipo de comportamento, né? Assim, ele tem aquele amigo dele, né? O amigo dele, que é um cara mais humilde, que fala igual né? Com aquela ginga do morro, né? Porque no Rio de Janeiro, assim, meus filhos são assim, falam como se fosse um cara malandro tem essa ginga, né, de falar. Eu não queria eu queria que o Antônio fosse assim meio um ET, sabe? Ele não fosse isso, ele fosse um garoto ali absorto nas questões dele, né, que lesse. E esse menino que é um amigo dele, que é um malandro carioca, um garotão escolado e tal, no fundo não entende como é que ele, um cara rico que podia estar curtindo, está com questões existenciais, entendeu? Então, e eles vão, né? E o Rio de Janeiro tem muito essa mistura, né? Que é muito interessante. Isso é urbano, né? É a favela. Então, eles faziam teatro na comunidade. Esse caldeirão cultural no Rio é muito criativo, é muito interessante. Essa mistura, porque hoje nas comunidades e tal, assim, a arte e o esporte são duas maneiras de você fugir do tráfico, da violência. Então eu acho que isso a gente buscou muito esse universo também. Quer me tirar da vida, é? Quer me tirar da vida? Agora vê se goza logo, viu? Benzinho. Desculpa. Malu de Bicicleta. Seu filme, outro filme dirigido por você, seu outro longa. Ele já navega em outras praias, né? Ele já é uma coisa diferente, né? Raro, vamos dizer assim, no cinema brasileiro, que é a comédia romântica, né? Um gênero pouco cultivado, né, no Brasil. Vamos falar desse filme. Foi difícil buscar esse tom? Olha, o Malu, ele tem uma história assim, quem me trouxe o projeto foi mais uma vez um projeto que veio a mim, que isso é muito comum, né? Você recebe muitos roteiros, mas esse projeto veio, Marcelo Serrado me trouxe, que é meu amigo, falou, trouxe um roteiro do Malu. Eu li o roteiro, e eu não estou entrando no mérito, na qualidade do roteiro. O roteiro tinha qualidade, mas não era o tipo de filme que eu queria fazer, sabe? Era que eu curti lendo o livro e assim, essa paranoia do que as pessoas têm, essa incapacidade de gostar, né? Então me interessou muito no livro esse episódio, que o livro o filme tem um episódio que é a Malu de Bicicleta, porque no filme, né? Exato. Porque o livro tem várias histórias, tem o passado dele, né? Eu queria fazer uma coisa ali focado no momento atual do personagem, né? E era essa história do cara que tem 1000 mulheres, que apronta, que faz e que é isso, e quando gosta, ele não consegue segurar a onda dele, né? Ele começa a transferir para a mulher o que ele era. Então, essa coisa de criar uma história da cabeça dele. E o Marcelo Paiva se inspirou, assim, abertamente no Capitu do Machado de Assis, da personagem da mulher, né? Que você não sabe direito. Então, eu achei assim, foi um filme, para mim, muito bom de fazer, porque primeiro foi um filme de baixo orçamento. A gente fez o filme fiz em 4 semanas, e novamente com uma mistura uns atores, uma mistura bacana de atores, sabe? Muito ator de teatro aqui de São Paulo, a gente buscou uns atores de teatro de São Paulo, e tinha um elenco feminino bacana, essa Fernanda Freitas é uma atriz ótima,
entendeu? A Marjorie este ano, que nunca tinha feito cinema. Então é uma comédia, mas ela não é uma comédia... ela é romântica, mas eu acho que ela te faz pensar um pouco, sabe? Mas é difícil fazer um filme nessa toada, a comédia romântica, não pesar muito a mão em determinados momentos. Tem momentos tristes, né? Tem momentos bem mais leves, né? É difícil porque quer dizer, mais uma vez assim, as comédias assim, que têm feito sucesso no Brasil são comédias escrachadas, no sentido de ou com mais grossura, ou com humor mais escancarado, né? E não é a minha praia. Eu queria fazer um filme mais sensível, assim, sabe? Eu gostava dos filmes, assim, do Truffaut, sabe? Daquele Eric Romer, sabe? Era um filme, sabe, sobre um comportamento, um retrato de uma questão, entendeu? De uma maneira de pensar na época da internet, na época das mensagens celulares, com toda essa tecnologia, as pessoas não estão conseguindo falar olhando para o outro. Elas ficam na personagem... No BlackBerry. Ele quer ver ali, mas na hora dele falar, perguntar, ele não consegue, entendeu? É um filme meio sobre incomunicabilidade no relacionamento. Eu acreditei no seu amor. Eu apostei nele. Apesar de tudo. Eu amei o que você era, sabia? Eu acho que você também acreditou no meu amor. O resultado? Olha, o resultado de público foi abaixo do que a gente esperava. A gente tem sempre essa reclamação, né? Mas ele foi lançado também numa época com todos os filmes do Oscar. A gente correu um risco doido, porque o filme foi lançado junto com 4 filmes do Oscar, Cisne Negro, Vencedor e tal, sofreu isso. Mas foi bem lançado. Mas foi bem lançado. Ficou bastante tempo em cartaz, em alguns cinemas, assim, ele foi muito bem em cinemas, assim, tipo Vitrine, cinemas que tem a cara dele. Ele não é um filmão ele não é de pernas pro ar, não é cilada, é outro tipo de filme. Então, mas assim, ao contrário do que eu assim pensava, ele está viajando muito o filme. Ele tem sido chamado muito para festival, porque todo mundo diz assim, comédia, esse tipo de filme não sai do Brasil, né? E ele está super toda hora participando de festival. Ele foi comprado por um agente de vendas na Alemanha que está vendendo o filme para fora. É engraçado isso, né? Porque a gente nunca esperava isso. Ei, você, me ajude. Tô sem ar. Quanta areia. E aí, garota, o que você tem feito? Nada. Tô aqui à toa. E você? Você não me quer? Ei, você não me quer não, hein? Tô sem ar. Para. Querem parar? Você acha que a temática dos filmes brasileiros anda mais arejada? Ela está mais diversificada? Ou seja, teve uma época que eram só filmes de favela, outra época era só filmes de violência. Agora se observa os filmes já começam a postar fichas em várias modalidades de temas. Eu acho que o que está acontecendo importante é que o filme brasileiro está deixando de ser um gênero. Antigamente era assim, olha, tem um western, tem um policial, tem um filme brasileiro. Era um gênero, né? Então, acho que você pode começar a ver um filme brasileiro como um filme. Um outro filme, não um filme brasileiro, né? Flávio, você acredita que se o seu pai estivesse vivo, o que ele acharia do
desse seu percurso, né? Produtor, com esses elencos que nós falamos, e diretor. Você acha que você estaria de acordo com as ideias dele ou tem uma oposição? Ou, vamos dizer melhor, ou tem uma continuidade? Eu acho que teria uma oposição, com certeza, porque é assim que funciona, né? E, em algum momento, uma compreensão, né? E uma admiração mútua. Acho que esse é o caminho. Acho que seria muito complicado, assim, você ter... ainda mais porque eu sou filho único, né? Aí seria bem complicado, né? Porque tem muitos cineastas aí que têm filhos, mas tem mais filhos, né? Ser filho único, seu pai cineasta, você cineasta, seria interessante. Passei a escutar vozes, me chamavam. Sou cheirosa, pareço inocente, mas tem um demônio dentro de mim. Vem me ver? Um cabelinho loirinho, ralinho. Na silicone não, hein? Na cecinha. Quer pegar e come. Quem falava comigo? Vaginas falam. Tem lábios, caixas de ressonância, cordas vibratórias. Conversei com muitas. Flávio Tambellini, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Sala de Cinema. Foi um grande prazer. O prazer foi meu. Obrigado por dar essa chance aí de falar tudo. Ótimo. Até o próximo Sala de Cinema, conta as histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.